Olá, pessoal, sejam bem-vindos então a essa nossa aula excepcionalmente curta e mais um caráter expositivo e pontual sobre as características desses três grupos de eucariotos, tá? Os protozoários, as algas e os fungos. Anteriormente, alguns anos atrás, e talvez em algumas bibliografias, vocês ainda encontrem protozoários e algas estando no grupo do reino protista, tá? Mas esse reino, ele só funciona de caráter didático e não como mostrando uma história evolutiva de organismos que tiveram um único ancestral em comum, tá? A gente vai discutir um pouquinho disso daqui a pouco. E os fungos fazem parte, então, do reino fungi, que são os fungos, tá? De modo geral. Começando a falar, então, a gente precisa lembrar que aquilo que a gente sabe é muito pouco em relação àquilo que a gente ainda não sabe sobre esses grupos de animais. Então, o que eu vou trazer de característica aqui são as características gerais desses grupos, ok? Começando então sobre os protozoários, que, como eu falei anteriormente, eles eram classificados como do reino protista, essa classificação ela não é uma classificação adequada quando a gente fala de relações evolutivas. Porque se a gente olha a árvore dos eucariotos em geral, tá? Onde tem aqui em Opstoconta, que vai ser o grupo onde a gente vai ter os animais e os fungos, e aqui em Arqueoplastida a gente tem as plantas, que são os eucariotos que normalmente vêm na nossa cabeça quando a gente pensa num eucarioto, que é um organismo que tem uma célula que tem núcleo que é diferente das bactérias, né? Que são procarióticas, que não tem carioteca, não tem núcleo. E aí, por que que então a gente fala de protozoários e algas como grupos independentes? Porque quando a gente olha para os grupos de organismos pertencentes aos protozoários e às algas, eles aparecem em diferentes momentos da evolução. Então, a gente tem, por exemplo, indivíduos como a alveolata, que é um grupo de protozoários que está aqui. A gente tem amebas em outro grupo. A gente vai ter as algas, estando aqui dentro desse clado que a gente chama de arqueoplastida. E aqui em cloroplastida a gente tem as clorofícias e as plantas terrestres. E aí temos rodófita e glaucófita, certo? E os animais estão aqui, ó, nesse raminho de opstoconta, junto com animais e fungos. E em todos esses ramos a gente vai ter protozoários, tá? Dos diferentes tipos. Nós vamos falar aqui na aula de características gerais do grupo dos protozoários e vou citar alguns exemplos de interesse à saúde humana, certo? Então, o que que os protozoários têm de importante que faz eles serem classificados como um grupo funcional? Eles são eucariotos, né, células nucleadas, são unicelulares, uma única célula, que pode viver isolada ou em colônia, e eles são heterótrofos, ou seja, eles precisam se nutrir se alimentando de algo diferente, né? Eles não fazem fotossíntese. Eles podem estar, na maioria das vezes, como formas de vida livre, mas também eles podem ser parasitos, simbiontes, mutualísticos, foréticos e epibiontes, tá? Vivendo sobre ou dentro de animais e plantas, tá? Eles vão ser encontrados nos mais diversos tipos de ambiente, desde ambientes terrestres a ambientes aquáticos, a ambientes extremófilos, como águas ácidas, mar profundo, ok? E aí, voltando, eles não são monofiléticos. Então, como é que eles vão poder ser classificados, né? A classificação de protozoários se dá pelo tipo de locomoção. A gente vai ter o grupo dos ciliados, que vão se locomover por estruturas que a gente chama de cílios, né? O exemplo do paramécium. A gente tem aqueles que são ameboides, que aí aqui entram as nossas amebas, tá? Aí aqui tem um exemplo de uma ameba de água doce, e aqui a gente tem a entamoeba estolística na sua forma de cisto. A gente tem aqueles que são flagelados, ou seja, se movimentam utilizando um flagelo, tá? Que é o caso do Trypanosoma cruzi, da Leishmania, ok? E a gente tem aqueles
que não têm estruturas de locomoção, que são os esporozoários. Eles vão ter estruturas bem semelhantes a esporos, tá? E um exemplo é o plasmódio, que é o causador da malária, certo? Dos principais filos, então, que são referentes aos tipos de locomoção, que o que a gente chama de filos didáticos, né? Porque eles não têm uma homologia, uma origem ancestral em comum, né? Uma única topologia. Falando então dos isópodas ou os sarcodíneos, eles são aqueles que vão ter os movimentos de em extensões dos seus pseudópodes, que são as estruturas do seu citoplasma que se modificam junto com a membrana para eles se locomoverem e se alimentarem. Nesse grupo aqui estão também aqueles protozoários que conseguem fazer conchas, tá? Estruturas bem semelhantes a conchas, normalmente estão associados a recifes de corais, são bastante presentes no registro fóssil, tá? A gente vai ter o ciliófora, que é onde vão estar os ciliados, o flagellata, ou mastigófora, mastigófora ou mastigo vem de flagelo, tá? Por isso o nome. Aí a gente tem giardia, a gente tem aqui indivíduos que vão se movimentar usando flagelos, tá? E o esporozoo ou apicomplexa, que são aquele exemplo que eu falei anteriormente, que não tem a estrutura de locomoção, né? Sobre como que eles estão associados à saúde humana, normalmente se olha para aqueles indivíduos, né, para aquelas espécies que podem causar algum tipo de mal ao ser humano, tá? Falando então de uma ameba, a ameba entamoeba stolística, tá? Ela pode ser adquirida por via oral, por água contaminada. A gente tem a tricomoníase, que é causada por um protozoário flagelado, que é o Trichomonas vaginalis, que é uma IST, tá, de interesse para a saúde pública. A gente tem a toxoplasmose, né, que a gente normalmente ouve falar como a doença do gato, né, das fezes do gato, que é o Toxoplasma gondii. A gente tem a leishmaniose, tanto a visceral como a tegumentar, é transmitida através do protozoário Leishmania, que também é um flagelado. A doença de Chagas, que é pelo Trypanosoma cruzi, que também é um flagelado. A malária, que vai ser pelo Plasmodium falciparum. Aqui a gente vê que, ó, que os esporulados, que são aqueles que não têm estruturas de locomoção, eles são bem menorzinhos, né? Aqui a gente tem os glóbulos vermelhos, né, os glóbulos do sangue, e esses roxinhos pintadinhos são os plasmódios falcíperos, tá, dentro das células. A gente tem também, aqui não tá o nome da doença, mas eu coloquei aqui a giardia, que causa a giardíase, ok? Quanto ao ciclo reprodutivo, para a gente finalizar a parte dos protozoários, eles podem se reproduzir tanto assexuada como sexuadamente, tá? Assexuada, um organismo vai sofrer uma divisão citoplasmática, né, consequente de uma mitose do núcleo e das organelas que estão ali naquela célula, dando origem a dois indivíduos idênticos ao seu pai, né, ao seu parental. Já na reprodução sexuada, no caso dos protozoários, quando acontece a por conjugação, aqui a gente tem o exemplo dos paramécios, né, que são os tipos de ciliados. Ó, eles vão ter estruturas que são chamadas de micronúcleos, tá, que carregam uma parte do material genético. Eles então se aproximam, reproduzem por meiose esses micronúcleos, tá? Alguns são degenerados, outros eles acabam sendo trocados entre os parentais e aí eles se separam. Esses micronúcleos que foram então reorganizados, né, durante a conjugação, que é bem parecida com a conjugação bacteriana, eles vão se fundir, gerando novas recombinações genéticas, tá? E a partir daqui pode ter uma reprodução assexuada, onde um indivíduo faz mitose e gera dois indivíduos semelhantes a ele, ok? Partindo então para os fungos, tá? Os fungos eles vão ter uma diversidade bastante grande também. E aqui, quando a gente olha para as relações de evolução,
a gente tem um grupo de fungos que são os quitridiomicetos, que é o único grupo que vai ter esporos flagelados. E justamente por eles terem esporos flagelados e serem exclusivamente de ambientes aquáticos, eles vão ser considerados como falsos fungos, tá? Em decorrência das outras linhagens que se divergiram um pouco depois, tá? Na linha evolutiva. Mas eles compartilham características em comum, como o modo de nutrição, que é por absorção de nutrientes da matéria orgânica, né, da matéria morta, tem como substância de reserva o glicogênio, vão se reproduzir por esporos, vão ter parede celular de quitina, diferente das plantas que têm parede celular composta principalmente de celulose, e a organização do corpo vai ser através de hifas, tá? Eu vou falar de cada um desses grupos, mas vamos começar falando dos quitridiomicetos, né? Que é o quitridiomicota, que são chamados de falsos fungos. Eles são o único grupo que tem, então, esporos flagelados, né, na sua fase reprodutiva. São encontrados praticamente exclusivamente em ambientes que tenha a presença de água, tá? Mas eles acabam podendo viver como parasitas de alguns animais, de plantas, de outros protozoários, né, que aqui está como protistas, e a maioria deles se alimenta por decomposição, certo? Mas dessas características gerais que eu disse que tanto os falsos fungos como os verdadeiros fungos têm, todos eles vão ser eucariontes, ou seja, têm núcleo com carioteca. Eles podem ser uni ou multicelulares, pluricelulares. Todos eles vão ter uma alimentação por absorção de nutrientes através de enzimas da matéria em decomposição, certo? E a reserva energética é o glicogênio. É o grupo mais próximo, né, dentre esses três, dos animais, tá? Do que das plantas. Enquanto as algas são mais próximas das plantas. Da estrutura do corpo deles, então, o corpo vai ser formado por hifas, que em conjunto formam um micélio, tá? Mas esse micélio ele pode sofrer vai passar por um processo de reprodução sexuada, onde duas hifas distintas vão se fundir, tá? E aí isso daria origem a um corpo de frutificação. Mas o corpo de frutificação, ele só vai aparecer nos ascomicota e nos basidiomicotas. Existe um grupo de fungos, que é o zigomicota, que é aquele do bolo do pão, que não vão ter corpo de frutificação, tá? Que não vão formar aquela estrutura de cogumelo que a gente conhece. E eles sempre vão se reproduzir por esporos. Como é que pode ser as células, tá? Os unicelulares, eles vão ter vários núcleos, mas é uma única célula, e aí eles recebem o nome de hifa cenocítica, tá? E ele pode ser septado quando existe um septo que separa cada núcleo em uma célula, ok? De importância biológica, para que os fungos são importantes? Produção de antibióticos, né? O primeiro antibiótico, que é a penicilina, foi em função de um fungo que cresceu numa colônia bacteriana, na decomposição, e também em processos industriais, como a fermentação para cerveja, vinhos e pães, tá? Das leveduras. E podem também ser controle biológico, porque alguns fungos vão infectar insetos que são tidos como pragas, né, para a agricultura, certo? Então, os zigomicotas, fungos verdadeiros, mas que não fazem corpo de frutificação, tá? Que é o cogumelo, é o nosso típico bolô do pão, bolô da laranja, tá? O mofo. Eles vão se reproduzir mais caracterizadamente por reprodução assexuada, embora possa existir reprodução sexuada, certo? A maioria é parasita, mas eles podem viver em simbiose também, com algumas das plantas, ok? Falando dos basidiomicotas, então, que são fungos verdadeiros que formam o chapéu, aqui a gente vai ter os cogumelos, né, e os comestíveis. Nem todo cogumelo é comestível, a maioria é bastante tóxica, né? Principalmente se eles forem coloridos. Eles vão ter toxinas bem fortes para o sistema nervoso dos animais.
Eles vão ser decompositores, tá? Vão viver em mutualismo ou em parasitismo com algumas espécies. E aqui a reprodução mais comum é a sexuada, justamente porque para formar o cogumelo, que é o corpo de frutificação, tu precisa da fusão de duas hifas, né? Que são diferentes e ao se fundirem, elas dão origem a esse basidiocorpo, né? Que é o corpo de frutificação e aqui de dentro vão sair os esporos que vão fazer a reprodução do fungo acontecer, certo? Mas existe também os ascomicotas. Aqui os fungos, né, o corpo de frutificação forma como se fosse um chapéu. Nos ascomicotas, eles formam como se fossem cálices, tá? Os ascomicotas são os grupos interessantes, porque aqui tem o gênero Penicillium, né? E a gente tem as leveduras, que são importantes, né, nos processos de fermentação, certo? O principal tipo de reprodução é sexuada, mas pode acontecer sexuada também, justamente para a formação do corpo de frutificação, certo? Como é que um fungo, então, infecta um vaso sanguíneo? Ele vai se aproximar de um vaso sanguíneo, né, de uma célula, e aí ele consegue romper a parede, a membrana celular daquela célula e coloca para dentro as suas hifas, né? Isso pode ser pelo esporo que chegou, se estabeleceu e a hifa começa a crescer e aí degrada aquela célula, ou pode ser a própria hifa que já crescida invade os vasos sanguíneos, libera partes da sua hifa, né, que tem material genético, na corrente sanguínea, e aí essa hifa, então, infecta outras células que vão estar ali, ancoradas, né, nos vasos sanguíneos. Né? Pensando nisso, interesse para a saúde humana, os fungos podem causar as dermatites, né, dermatofitoses, caspa normalmente é causada por acúmulo de fungos no couro cabeludo que causa essa descamação. A candidíase, né, que é causada pelo fungo Candida albicans, um deles, que é bem característico pela na via oral a língua esbranquiçada, tá? E na região vaginal também por um corrimento esbranquiçado, amarelado, com um pouco fétido e com bastante coceira. Pode ser identificados por exame citológico, tá? Mas podem ser combatidos com com antifúngicos, certo? As micoses, aqui eu trouxe um exemplo, a micose de praia, né, ou pano branco, que é bem caracterizada por essas estruturinhas que formam na pele, que são esbranquiçadas com as bordas avermelhadas, e de bastante interesse, né, a meningite fúngica, que se fala bastante da meningite bacteriana, mas quando o fungo então atinge as meninges, né, da caixa craniana. Ok? Então agora a gente deixa de falar dos protistas, né? E vamos falar e dos fungos que estão aqui dentro de Ophistoconta e vamos falar das algas, né? Que estão aqui formando esse clado que é a arqueoplastida junto com as plantas terrestres. Quem que são esses organismos? Eles são organismos que têm uma aparência parecida com uma planta e muitas vezes são confundidos com a planta, principalmente quando eles são macro, né? Quando eles podem ser visualizados, eles parecem ter raiz, caule e folha, embora não sejam estruturas de tecidos de planta verdadeira. Eles vão ser encontrados tanto em ambientes marinhos como em ambientes terrestres, também são eucariontes, mas aqui é o grupo que são autótrofos, né? Eles fazem fotossíntese porque tem clorofila, tá? Existem diversas classificações, mas eu vou falar aqui na aula de três principais filos, que é o das rodófitas, que são as algas vermelhas, o das feofitas, que são as algas marrons, e das clorofitas, que são as algas verdes, tá? Podem aqui também ser uni ou pluricelulares, certo? Macro ou microscópicas. Começando então sobre as rodófitas, né, que são as algas vermelhas, elas vão ser multicelulares, tá? Nunca unicelulares. Elas têm um alto teor de vitamina C, que faz com que ela seja muito utilizada na culinária oriental, tá? Para a preparação de sushi, porque um exemplo dessa alga é a nori, que é aquela alga que vem enrolando, né? O sushi.
O que que dá a pigmentação vermelha para essas algas é a ficoeritrina, tá? E elas têm como substância de reserva o amido, certo? As falfitas, que são as algas pardas, elas são bem características por formarem as florestas marinhas, né? Que parecem florestas porque parecem plantas verdadeiras, mas são algas, porque elas têm essas estruturas que permitem com que elas boem, né? Que elas flutuem, então elas conseguem crescer bastante, se fixar no substrato e crescer em direção à luz. Um outro exemplo é o kombu, que também é muito usado na culinária, né, para preparação de sushi e de alguns ensopados, tá? O que que dá a pigmentação característica dessa família é a fucoxantina, e diferente das clorofitas e das rodofitas, a substância de reserva é a laminarina e o manitol, tá? Nas clorofitas e nas rodofitas é o amido, certo? E por fim, então, as clorofitas, que são as nossas algas verdes, que vocês vão encontrar se vocês pegarem um laguinho qualquer, pegar uma coleta ali e botar no microscópio, vocês vão ver várias algas verdes, tá? Elas podem ser unicelular, elas vão ser unicelulares ou pluricelulares, como é o caso da uva, que é essa aqui que está na mão dessa pessoa, mas elas podem viver isoladas ou em colônias, tá? Tipo de clorofila A e B e tem substâncias carotenoides, reserva amido, assim como as algas vermelhas, ok? Uma característica bem legal de falar sobre as algas, é que a gente chega a comentar sobre isso nas aulas de ecologia, é sobre a influência delas no evento que a gente chama de maré vermelha, né? O que que é isso? Nada mais é do que uma proliferação excessiva de algas vermelhas ou de algas pardas, também pode acontecer, que foi acometido por um conjunto de condições ambientais onde tem uma maior disponibilidade de nutrientes naquele ambiente, então, uma alta incidência solar e as algas, a água acaba ficando mais quente. Então, isso aumenta a proliferação, né, das algas vermelhas. Isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição da disponibilidade de oxigênio ali, tá? E que causa a morte de indivíduos, né, autótrofos e o aumento de toxinas, né? Então, isso acaba causando um desequilíbrio ambiental bastante grande, certo? Então, galera, por hoje era isso. Essa aula é bem rapidinha, assim, só com as principais características desses três grupos, tá? Qualquer coisa escrevam, dúvidas, tentam fazer exercícios e até a próxima.